E estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast. É um prazer estar com você aí do lado. Muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez e você que está aqui com a gente todos os episódios. Eu tô sabendo que tem muita gente maratonando esses episódios e eu fico muito feliz que a gente tenha agregado valor para vocês. Mas comenta aqui se você está gostando, sugestão. E se você que está aí ainda assim é o primeirão e não sabe, tá meio perdido, será que eu vou para a Austrália ou não? Entre em contato com a gente, Intercâmbio Austrália. Vai te ajudar nessa jornada de intercambista e eu tenho certeza que você vai curtir, hein? Porque o nosso atendimento, ó, tá top! E eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao Brasil Imports que tá com a gente aqui, ó, top nesse mês, mais um mês aí, muito legal, gente, guaraná, cafezinho, pão de queijo, farofa e também a Apsley College que tá aqui com a gente com cursos totalmente estratégicos para você que deseja construir na Austrália uma carreira, né? Se você também quiser ficar, eles também têm um curso ali que de repente tem algumas estratégias bem bacanas. Fala com a gente que a gente vai te explicar melhor. Mas hoje vocês já sabem quem tá aqui, porque vocês viram aqui o nome dessa pessoa e eu tenho certeza que essa pessoa vai ser top pra você. Fica aí, vai ser um episódio super especial. E eu vou deixar ela se apresentar, que afinal de contas, né, a gente tá aqui pra poder aproveitar esse episódio e bora. Quem tá com a gente aqui hoje? Quem que tá com a gente? Olha pra aquela câmera ali e se apresenta. Eu sou a Amanda, sou nutricionista comportamental, sou do Rio Grande do Sul, tô na Austrália há 5 anos e meio, mais ou menos. Tá. Cheguei no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E estamos ali, né? Pegou bem um pouquinho essa pandemia, ou seja, já pegou aquele começo ali legal, né? No que tava começando a me adaptar aqui na Austrália, de repente, pum, pandemia. Mas tá aqui até agora porque o negócio tá dando certo, hein, porque gente? as coisas fluíram, né? Nem pandemia, fez existir. Mas bora lá, deixa eu entender. Então, você veio em 2019 pra Austrália. Isso, novembro de 2019. E quando você veio pra Austrália por quê? Qual que era a intenção de chegar aqui? Então, principalmente a questão do idioma. Tá. Sabe aquela coisa de querer falar inglês fluente, que alguns cursos no Brasil geralmente não conseguem nos dar, e a experiência de morar fora, né? Eu já estava consolidada na minha carreira lá no Brasil, como Nutri, já atendia no face-to-face, no método bem tradicional, mas tinha alguma coisa, se eu pensasse, alguma coisa que eu não fiz até hoje que eu gostaria de ter feito era intercâmbio, morar fora, ter experiência de morar fora. E aí aconteceu de eu vir. Já estava num momento confortável da minha vida e mesmo assim eu vim. E foi isso, assim, 2019. Então, eu cheguei aqui, quando as coisas estavam fluindo, foi aquele baque de chegar aqui, né? Cultura diferente, idioma e tudo mais. E aí, em março de 2020, então, veio a pandemia. 5 meses depois, né? Exato. Aliás, quando tava começando a respirar, assim, talvez até um pouco menos de 5 meses. Exatamente, bem no comecinho mesmo. Ó, Amanda, então a sua formação de nutricionista é do Brasil? Sim, Tá. já atuava lá 8 anos antes de vir pra cá. Ok. E aí, o que você tem na sua ideia, assim, tipo, eu vou fazer um inglês. O inglês na área da nutrição, o que ele podia agregar valor, assim? Principalmente, era mais algo pessoal, Tá. Na questão do inglês na nutrição, seria muito durante as pós-graduações, a faculdade. Sim. Tinha muito artigo em inglês. Eu já tinha participado de Sim. congresso que tinham médicos falando inglês, eu não entendia. Então, nos meus atendimentos em si, lá no Brasil, eu não sentia tanto falta do inglês, né? Claro. Não era uma coisa direta. Mas era uma coisa pessoal minha de que chato tá aqui e não tá entendendo o que eles estão falando, sabe? E que não fosse aquela coisa gramatical, só de entender o que tá escrito. Queria mesmo a fluência. Eu lembro muito de pensar, deve ser muito bom assistir um filme sem legenda e entender o que eles estão falando em inglês, sabe? E hoje em dia, saber que a gente conquista isso é muito bom. É uma assim. conquista mesmo, né? É uma muito conquista. bom. Você fala, caraca, Lembrar que eu tô a gente achava entendendo isso. o que o cara tá falando. Exato. Show de bola. E aí, chegou aqui, veio com visto de quanto tempo? Você lembra? 6 meses. 6 meses. Como todos. Como a maioria também. Calma, tem gente que vem de 4 com mês de férias, tem gente com mais curto ainda. Mas 6 bora lá. E meses. veio 6 meses. Você lembra a escola que você estudou? Estudei na ILSC? Maybe. O Acho que sim. Tem algumas siglas ali, algumas várias com sigla. ELC também. Não lembra? Não tem problema. Uma dessas, eu posso pesquisar e te falar depois. Não sei nem se tá aberta hoje mesmo. ainda, porque na pandemia muitas fecharam, Sim. né? Curiosidade mesmo, não tem problema. E sempre foi Sydney, você veio, já chegou Sempre em Sydney. Sydney. Tá, Uhum. show de bola. E por que Sydney? Na verdade, eu pesquisava... Sinceramente, eu não sabia tanto assim, sabe? Eu tinha pesquisado, ficava entre Sydney e Melbourne, quando eu ouvia falar lá. Ainda bem que você veio pra Sydney. Exato. Clima foi o que pesou muito, né? Tá. Embora lá no sul a gente esteja acostumado com frio, eu não gosto de frio. Não? Não gosto de frio, eu gosto de sol, eu gosto de praia.
E aí, pesquisando as características de Sydney, ok, vamos Combinou, pra né? Sydney. Combinou. E chegando Viu, aqui, gente? muito mais do que eu esperava. Fica a dica, gente. Fica a dica. Vem pra Sydney, que é sucesso. Sim, Brincadeira. sim. Eu, E é, eu falo pra galera assim, ó, não me pergunte que eu sou suspeita. Não me pergunte qual a cidade que eu vou falar. Sydney. sabe o que que eu digo? Que depois que a gente mora em Sydney, é muito difícil se adaptar em outro lugar. Porque Sydney tem tudo, né? Então, mas aí, Tu não ó, acha? eu vou abrir É uma praia. discussão aqui. Eu, particularmente, acho exatamente o que você tá falando. Eu acho que é totalmente difícil. Mas a galera que mora aqui e vai pra outros lugares também, já fala que Sydney é too much, né? Já é uma cidade mais Muito. agitada. Mas, assim, Depende do Austrália é perfil. Austrália, né? Austrália Depende, é tem Austrália. gente que prefere algo mais tranquilo, né? E eu falo pra galera também que Sydney, eu acho que é a cidade das oportunidades, né? Então, se você pretende vir e já, de repente, conseguir uma recolocação no mercado, ou conseguir um trabalho rápido, eu preciso ir, eu já preciso, né, trabalhar, dividir ali, trabalhar aquele período que o estudante pode. Aqui é cheio de oportunidades. Então, eu falo, cara, você precisa trabalhar, você precisa se virar, vem que aqui a probabilidade é mais alta do que as demais cidades. É claro que eu tenho, assim, estudantes que vão para todas as cidades, inclusive Perth é a minha queridinha do momento, né? E a galera ter ido para essas cidades também tem se dado muito bem, né? Mas, assim, Sydney... É. Eu sempre gostei muito daquela mistura de praia com estrutura. Eu também sou Que é o que dessa. Sydney tem, né? Eu Tem também. restaurante, tem café, tem city, tem praia, tem tudo. Tem Então, emprego, tem oportunidade. exato, muitas Tem oportunidades. cursos, né? Vários cursos muito. aqui também. Exato. Legal, então você já atuava aí na área de nutrição, veio para dar um up na carreira, chegou aqui, 6 meses de inglês. Você já tinha inglês no Brasil ou não? Alguma coisa? Muito básico, muito básico de curso do Brasil, assim, E aí sabe? chegou aqui em que nível, você lembra? O nível que entrei na escola, eu acho que era talvez, o que que é o antes do intermediário? Upper? Antes do intermediário, tem dependendo da escola para intermediário ou beginner, depende. Aqui. Não era beginner, talvez era aquele um O pouquinho antes do pré-intermediário. eu acho que era um pré-intermediário. Deve ser o pré, provavelmente. Aí chegou no pré-intermediário e aí? 6 meses? 6 Como meses. foi a evolução? 6 meses. Olha, eu, sinceramente, comparando com as pessoas que vêm hoje em dia, eu vejo pessoas que estão aqui há 6 meses e, bom, já explodiram muito, já viajaram, já fizeram um monte de coisa. Na minha época, por causa da pandemia, foi bem lento esse início, entende? Caraca. Então, eu vi as pessoas dizendo, nossa, tu vai pra Austrália em 6 meses, tu tá indo pra Tailândia, tá visitando Bali. E eu não tive essa experiência, porque 6 meses depois eu tava trancada em casa no lockdown. E o pessoal que chegou nessa época junto comigo foi muito assim. Então, as coisas demoraram um pouquinho mais pra acontecer, porque infelizmente teve a pandemia. Mas mesmo assim, eu via futuro aqui, né? Por isso que fui renovando o visto e tudo mais. A situação no Brasil também não tava legal. Mas você acha que você conseguiu evoluir mesmo nesse começo aí? Sim, muito. Porque você teve ainda a vivência, né, da escola ali com a galera Sim, e tal. sim. Aí no finalzinho do meu curso do General English, as aulas começaram a ser online. Tá. Mas tive muita evolução nas aulas, com certeza. E na época, eu morei com um casal de ingleses. Ai, que show. Que foi muito bom. E eles eram muito legais. Porque foi uma coisa super natural. E a gente se tornou muito, muito próximos. Então, quando a gente não tava na aula, eu tava com eles. Porque a gente formou uma amizade muito forte. Então, por mais que eu não quisesse falar inglês, que no início a gente não tem muita vontade. Porque cansa, de fato, né? Eu lembro que eu chegava a ter dor de cabeça, assim. Mas eles realmente eram as pessoas que eu adorava estar junto. E eles eram muito próximos. Então, o meu momento de lazer era falando inglês com eles, mesmo não conseguindo. Sim. E isso deu um boom, assim, no meu inglês na época também. O fora da escola, sabe? A prática mesmo. Total. Porque aí você tem a escola e tem um complemento em casa. E ali em casa, como foi seu dia? Exatamente. Né? O dia a dia que você tá fazendo, que você tá com fome. Então, vamos pra praia no final de semana, era falando inglês também. Olha, que legal. Foi bem bom isso. E eles foram queridos? Nossa. Até hoje a gente é muito amigos. Eles voltaram pra England. E ano passado eles foram passar o Natal com a gente no Brasil. São apaixonados pelo Brasil. Sério? Sim. E agora, em breve, eu pretendo ir visitar eles em England também. Assim, a gente, grupo no WhatsApp, se falando o tempo todo. Ficou uma amizade pra vida. Porque foi família quando a gente chegou aqui, sabe? Que legal, que bom que eles estavam abertos, né? A receber. Muito legais. Então, você acha que assim, nessa sua jornada inicial de 5 meses, 6 meses, qual nível de inglês você acha que você chegou? Eu fiz 6 meses de inglês. Então, eu acredito que eu cheguei no pré-intermediário. E daí, pra sair, como é que é a ordem? Tem o pré, daí tem intermediário, o upper e o depois avançado. Eu terminei no upper ou no avançado. Tá. Foi bem. Porque pra começar os VETs tem que estar no avançado, não? No upper, em algumas em geral, o nível de Tá, upper já então dá. acho que foi mais ou menos assim. É, legal. E aí você fez o que depois? Aí eu fui pro VET de marketing.
de business também. Por quê? Porque eu queria abrir algumas possibilidades. Total, né? Nutricionista. Exato. Marketing. Exatamente. Porque eu pensava assim, por que não ampliar? Porque nutrição também é marketing, né? E na faculdade de nutrição a gente tem nada disso, infelizmente. E agora que eu tô, de novo, voltei para a área e tô com meu business mais estruturado, eu percebi o quanto marketing é importante. É importante. Em todas as áreas, né? Nossa, é essencial. Então, foi mais ou menos esse meu raciocínio na época, sabe? Eu já tinha feito 2 pós-graduações no Brasil, eu não queria ficar no mais do mesmo, então pensei, vou para alguma coisa que agregue na minha profissão também, além só de nutrição, de o que comer, o que não comer, Essas sabe? pós foram na área de nutrição também? Também nutrição. Tá. Uhum. E aí, depois de 2 pós no Brasil, você fez um VET aqui. Exatamente. Tempos diferentes, hein, Exato, gente? exatamente. Hoje em dia, com 2 pós, voltar para um VET é arriscado. É. Que legal. E aí, fez, então, VET de marketing por um período? Fiz marketing, se eu não me engano, foi 6 meses. Business depois. Tá. Um atrás do outro. Uhum. Aí, naquela época, por causa da pandemia, vieram vários vistos diferentes, lembra? Uhum. Então, quem tava, se eu não me engano, 2 anos no visto de estudante fazendo os VETs, tinha a possibilidade de ir pro Postgraduate Visa, Sim. lembra? Aí, depois disso, eu fui pro Postgraduate Visa e Ai, não que precisei bom. mais estudar. Que bom que você Uhum. conseguiu pegar esse visto. Foi bom. Isso, foi bem bom. Acho que por 1 ano e pouco eu fiquei nesse visto. Legal. E aí, próximo step? E agora, então, tô numa outra fase, já atuando na minha área. Fiz um curso de certificado internacional de Health Coaching e Nutrição Integrativa. Me conta disso aí. Que também foi bem interessante. Você começa a falar uns nomes difíceis aí na área de vocês, eu já consigo ficar complicando tudo. O que exatamente é isso? Então, essa instituição é dos Estados Unidos, eu queria esse certificado internacional que fosse mais focado na nutrição, comportamento mesmo, porque a minha linha de nutrição é nutrição comportamental. Então, não é aquela coisa muito tradicional de Peraí, dieta. Amanda, vamos lá. Muita informação. Que é isso? A gente só conhece aquela tradição que passa aquela coisa pra gente comer que a gente não consegue, a gente chega motivado lá, 7 dias, já no terceiro a gente já furou. Exato. Super compreensível, né? Porque as dietas impossíveis Motivada, de seguir. né? Segunda-feira eu começo, na quarta já deu pra Exato. nós. Primeira dificuldade, já não quero mais. Mas fala, Sim. desculpa, tá? É só porque Imagina. realmente a gente acaba conhecendo Uhum. mais a nutrição tradicional, né? E a gente sabe que tem várias formas hoje, várias evoluções, então quero que você explique pra gente. Ótimo. Então, começando pela nutrição comportamental, já é o que eu atuava no Brasil, mas agora me especializei mais. Então, já fala o nome, né? Comportamento. A gente foca no comportamento além da comida. Então, e principalmente emoções. Porque as pessoas hoje em dia estão cada vez mais ansiosas, mais estressadas, e é impossível falar de alimentação sem falar disso, né? Se eu olhar para os pacientes e disser, olha só, agora tu tá acompanhando comigo, não tem mais doce. Ninguém vai seguir, né? Ou vai tentar por uma semana, que nem tu falou, e vai desistir. Então, nutrição comportamental tem tudo isso. Ok, quando eu tô estressada, eu desconto na comida. Vamos tentar entender essa emoção, vamos ver o que a gente pode colocar nesse lugar. É muito mais comportamento do que come isso, come aquilo, isso pode, isso não pode. Mas calma lá, Eu digo que é então. uma nutrição além da comida. Tá, quando a gente fala em comportamental, você primeiro estuda o que eu como, o que eu faço pra depois para avaliar se eu tô utilizando essa comida de uma forma mais emotiva. Exatamente. Porque você acredita que em geral, a gente desconta as emoções na comida, é isso? Sim, muito. Todo mundo. Estresse. Não só emoções ruins, né? Também emoções boas. Quando a gente tá feliz, às vezes, o que a gente faz? Vamos comer, Come. vamos comemorar. Exato. Todos nós, tá? Eu tive um dia pesado, cansativo. O que eu quero? Conforto através do quê? De um delivery. De uma pizza. E tá tudo bem. Não tem problema se isso for consciente, se isso for planejado. É isso que a nutrição comportamental traz. Entende? Desde que essa pizza seja planejada, tá tudo bem, nada é proibido. Eu sou uma nutri que come de tudo, eu falo para os meus pacientes. Quando eles vêm com essa, vou cortar o chocolate por 1 mês, eu já não gosto, porque não vai durar, né? Se tu gosta muito, não faz isso. Aprende a comer com equilíbrio. Tá. Então, é essa linha da nutrição comportamental que eu gosto de focar. E, então, sim, as pessoas descontam as emoções na comida. Comida é afeto também, não tem como a gente simplesmente ficar dizendo, porque tu tá indo na Nutri agora, vamos parar de comer isso tira tudo que a pessoa gosta. Quais as chances dela seguir isso por muito tempo, né? Viver numa bolha porque quer emagrecer. Viver numa bolha porque quer ser mais saudável. Então, eu atendo brasileiros que moram em vários países, Austrália, alguns países da Europa também, e tem muito essa questão, né, do comer emocional. Hoje tô com saudade, hoje tô estressado, não tô feliz aqui, sinto saudade da família. E aí, quando vê, vai pra questão alimentar. E aí, eu trabalho bastante esse lado, trabalho muito em conjunto com psicólogas também,
pra gente trabalhar esse lado de viver as emoções, porque senão o que a gente faz Vamos com lá, elas? chegou na parte que a gente A quer. gente come, né? Tá. Quando a gente não vive as emoções, a gente come as nossas emoções. Falando do meu lado, né? Do lado que eu enxergo, que é o meu intercambista, aquela galera que chega aqui, que tá no dia a dia, tem alguns fatores nutricionista, na parte nutricionista, na parte. Não, peraí. Nutricional. Nutricional. Aham. Na parte nutricional, que deve ser bem desafiador, né? Porque as pessoas chegam aqui primeiro. Rotina totalmente mudada, né? Lá eu tinha minha mãe, eu tinha minha casa, eu já tinha uma marmitinha que eu pedia ali O da Dona bifezinho Maria, que a gente almoça. Exato, era correria, mas na hora do almoço sempre tinha aquele, né? Exato. Um arroz, feijão, então você sempre se vira. Chega aqui, não tem nada dessas comidas. Intervalo de almoço é curto. Total, a gente não tem os produtos que a gente normalmente tem, né, pra poder fazer e cozinhar, e também não tem esse tempo pra cozinhar. E a comida daqui, vou ser muito sincera pra vocês, no começo é horrível. Depois você começa, né, ver quais são os produtos que você quer, você se acostuma e você consegue se adaptar e achar os produtos para poder ter uma nutrição boa. Mas no começo é desafiador, porque você tá com muita vontade de comer aquela comida do Brasil. E não acha assim simples, né? Tem um arrozinho, dá pra fazer um arrozinho top, hein, gente? Arroz dá pra fazer, um arrozinho, uma carninha, saber comprar carne, né? O franguinho. Exato. Mas às vezes não tem esse tempo, né? Pra fazer isso. E também as porcarias, digamos, daqui são bem baratas, né? E é prático. Eu lembro no início, eu falo pros meus pacientes, porque eu passei por tudo isso, né? Então não vou ser hipócrita de dizer que porque eu sou nutri, eu vim aqui e ficava comendo alface com frango quando eu tava nervosa durante a pandemia. Eu comprava Oreo às vezes e comia rapidão na bolsa, assim, por falta de tempo. Mas é uma coisa que não se deve fazer do jeito que eu fazia também. Então eu também descontava as emoções na comida. Porque tudo bem, nossa, tô com muita vontade de comer Oreo, minha refeição livre eu vou comer. Ok. Agora, daquele jeito, correndo ali porque não deu tempo de comer outra coisa. Abrir, né, de repente. Que aí nem sentiu o sabor, nem sentiu o prazer, comeu só por comer. Essa é a pior maneira de escapar. Isso que eu falo pros pacientes. Se for comer, então seja pra te dar prazer e seja feliz, não sente culpa depois, né? Planejado, digamos assim, planejado e consciente. E aí não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso, todo mundo come. Domingo eu vou comer aquela pizza. Isso aí. Eu tô lá naquela pizza com a minha família, a gente, né, é o dia que a gente socializa, que a gente gosta de sair. Não tem problema nenhum essa pizza esporádica. Hoje, então amanhã eu corrijo. Exato. Não precisa nem corrigir, voltar ao normal. Né? Vou correr pra academia pra comer minha pizza? Também não precisa. Sim. Né? Só voltar ao normal. Agora, aquela pizza do tipo, eu não me planejei, eu não tenho nada em casa, só vou pedir um delivery porque é mais rápido, porque eu tô morrendo de fome. Vai ser aquela pizza que eu vou engolir inteira e aí vai me dar dor de estômago, vou sentir culpa e ainda nem vai ser prazerosa, né? Porque eu só comi por falta de opção, não porque eu queria. Falando em dor de estômago. Eu tô fazendo consultoria aqui pra mim, entendeu? A gente se adapta à comida daqui, certo? Quando a gente normalmente come comida que a gente comia anteriormente, sei lá, um arroz, feijão, um macarronada, um frango, tudo junto ali. Menina, a gente se adapta, né? O nosso corpo ele não tá mais acostumado. Eu não sei vocês, né? A galera que mora aqui, mas eu como, sim, muito pouco. Comparado ao que eu comia no Brasil. Muito pouco. Eu sinto isso principalmente no horário do almoço. Que no Brasil a gente tem o hábito de parar e prato, né? Arroz, feijão, carne. E aqui às vezes é um lanchinho rápido. Então eu não consigo mais parar e comer muito, principalmente na hora do almoço. E isso é um ponto importante de falar, tá? Porque principalmente nós, os brasileiros, a gente tem o hábito de achar que comida saudável é só se for feijão, arroz e carne. E se não for isso, eu tô comendo errado. É o que a gente aprendeu. Exato, né? E é cultural lá e tudo mais. E eu gosto de lembrar os pacientes que existem lanches rápidos que podem ser saudáveis também. A gente só tem que adaptar. Então, por exemplo, se eu fizer um wrap com atum, com frango e salada, é um lanche rápido e que não tem problema nenhum em comer. Mas na cabeça brasileira a gente não tá comendo comida substância, sabe? E tudo bem, e sim, tu pode ter o teu momento se tu tiver tempo disso, né? De chegar em casa de noite, eu quero fazer um feijão, uma carne. Mas se tu não tiver tempo e tu precisar de um snack rápido que tu vai comer, sei lá, quando a gente chega aqui, às vezes no trem, né? Sim. Então, se tu tiver um sanduíche com atum e salada, isso é uma refeição saudável. Então, as pessoas têm o hábito de achar que para ser saudável tem que ficar horas cozinhando. E as pessoas hoje em dia, e a maioria que tá morando fora, né? Dificilmente tem horas pra ficar lá cozinhando. O pessoal quer coisa rápida. E tá tudo bem, eu tive que me adaptar a isso também, a demanda das pessoas. Então, a gente pode comer prático e saudável, sim. Não precisa perder horas na cozinha pra ser saudável. Então, já que nós estamos aqui no Intercâmbio Austrália, umas diquinhas práticas pra galera que tá chegando, né? E tipo,
manter em casa e ter uma rotina mais ok. Uhum. Mas é aquela galera que chegou e tá com pouca grana. Uhum. Então, precisa fazer um planejamento. E o que come? Porque quando a gente fala do arroz e feijão, a gente tem a impressão que o arroz e feijão dá aquela sustância, que a gente tá comendo bem. Mas como que a gente come, então? E não falta aí as vitaminas, que a gente sabe que tá ok. Que vai conseguir fazer o cleaner, vai conseguir ir pra obra, vai conseguir fazer as coisas que o intercambista faz aqui no começo. Uma dica que eu daria de cara é, não deixem as frutas de lado, por mais que vai comer alguma porcaria, pelo menos deixa a fruta, porque é uma fonte de vitamina e mineral, porque se a gente começa a baixar essa questão, daqui a pouco a imunidade baixa, e aí a imunidade baixa, começa a ficar doente, não consegue trabalhar, a gente sabe que aqui é prejuízo muito grande, né? Não poder trabalhar. Então, cuida da imunidade, não é nem só questão de peso, é questão de saúde mesmo. Então, pelo menos as frutinhas no lanche, vai comer a porcaria, mas pelo menos come uma fruta junto, já é alguma coisa. Para as refeições principais, nunca esquecer a proteína, pelo menos um franguinho, pode ser um frango desfiado, ou se quiser uma carne moída também, que é rapidão de fazer. E pode colocar no meio de um sanduíche, pode colocar no meio de um wrap. Se quiser fazer com arroz, se quiser fazer com batata, daí é uma questão, né? Tá em casa, quer cozinhar e consegue fazer. Mas precisa de algo rápido mesmo, que tem que colocar na mochila ali e comer entre o trabalho e a aula, por exemplo, né? Tenho ali meia hora enquanto eu tô no trem. Aí a gente leva algum snack, assim. Daqui a pouco um atum no meio de um sanduíche com salada, um wrap com frango e salada. O que mais que eu geralmente dou de ideias? Eu geralmente dou algumas receitas para os pacientes também rapidinhas, assim, que eles conseguem fazer, porque hoje em dia, dificilmente as pessoas estão com muito tempo. Tem, eventualmente, né, aquela pessoa que diz que gosta de no domingo fazer e ficar horas ali fazendo. Sim. Porque relaxa, mas é raro, assim. Raro. Hoje em dia tá todo mundo correndo. Então, a ideia é se programar, como sempre, né? Ter ali a sua carninha, o seu franguinho, mas se não der... proteína, não esquecer da proteína. Vale a pena passar no Ulis, pegar aquela lata de atum e tacar no Exato, tá tudo bem. Exatamente. Já é melhor do que daqui a pouco um croissant, do que daqui a pouco um hambúrguer. Não tem muita coisa legal aqui, né? É difícil. Nos lugares, assim, eu indico para os pacientes até em últimos casos, assim, que não é tão ruim, nem em últimos casos, né? Então, não é tão ruim. Um eggs on toast, sim. Não é tão ruim, se tu puder entrar. Café da manhã já rola, né? Já exatamente. Melhor, e muitos cafés estão abertos ao meio-dia, então às vezes tá passando por perto. Se eu não me engano, na 7-Eleven também tem uns rollzinhos com atum dentro, ou com frango, que daqui a pouco já é melhor também do que para um croissant, do que para um biscoito. Pelo menos tem proteína, que vai te sustentar por mais tempo também, é importante. Sim. As frutas, alguns lugares tem a fruta picada, daí pode ser um pouquinho mais caro, mas em últimos casos vai na banana e maçã, que é fruta que tem vitaminas e minerais, é rápido, é fácil. Você sabe que eu sempre achei que as frutas eram o vilão da história por causa do açúcar e tal, eu particularmente quase não como fruta, sabia? Tem essa questão, até foi bom tu tocar, tá? Porque a mídia às vezes tá fazendo um terrorismo, assim. Tudo, né? Qualquer coisa, exatamente, né? Qualquer coisa, exatamente. E a nutrição comportamental traz essas explicações de nada faz mal se não for em excesso, né? Frutas, gente, pelo amor de Deus, fruta tem vitaminas, minerais e fibras. Tem que comer 3 por dia, no mínimo. O problema é comer em excesso. Quanto você tá comendo por dia? Fruta? A última fruta que eu comi, acho que faz uns 3 meses. Ai, meu Deus. Não é por mês. E você, Dani? Teu corpo tá lá, pelo amor de Deus, vitamina, minerais, menos café. Tá, mas é então legal. A gente, na prática, se a gente não se alimenta bem, quais são as consequências que a gente leva numa rotina hoje? Principalmente do intercambista aqui na Austrália. O que eu vejo as pessoas se queixarem muito, muito, muito de exposição. Então, a gente já leva uma vida corrida no geral. As pessoas estão cada vez mais numa vida corrida. Quando chega aqui, a gente sabe, é trabalho, é estudo, é visto, é isso, é aquilo. É emocional, que já não tá muito legal às vezes, de, né, saudade, se adaptar. Então, se tu estiver saudável, vai ser muito mais fácil fazer tudo. Concorda? Senão tu começa a ter dor de cabeça, começa a ficar cansado, começa a ficar gripado toda hora. Então, já é um sinal de que tá faltando nutrientes ali, né? Então, pelo menos manter a alimentação... Zero falando de estética, assim, de saúde mesmo, porque aqui a gente sabe, tempo é dinheiro. Ficou doente, o que vai acontecer? Não vai conseguir trabalhar, se torna mais caro ficar doente. Então, cuida com questão de vitaminas, de minerais, toma bastante água, dorme bem. Não é só o que a gente come, é todo o ambiente também. Tenta se manter saudável, que tu vai conseguir trabalhar melhor, estudar melhor, renovar teu vício melhor. Olha, eu tô numa consultoria aqui pra vocês, hein, gente? Falando em água da Austrália, tem aqueles mitos. Primeiro a gente chega aqui, pode tomar na água, ali na bebedoura ali da rua. Ai, que legal, não precisa comprar água. Depois, passa um tempo,
peraí que eu vou tomar uma aguinha filtrada. Daqui a pouco você tá comprando água. A água daqui é boa ou não é? Um já reclama que não dá pra lavar cabelo mais. É uma loucura. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Tá, então a água tem vários produtos químicos, né, que acabam estando ali na água de torneira. E conforme o tipo de filtro, a gente consegue eliminar alguns deles ou não. Então é algo bem individualizado que a gente tem que avaliar o tipo de filtro que a gente vai usar, exato, para ver que componente químico a gente consegue eliminar com o X tipo de filtro, ou enfim, né? Não, é desafiador, é complexa essa questão da água, mas é claro que buscar uma alternativa, de repente comprar, né? E não beber água também não é a solução. Tá? Não tem porque desculpa. Os rins vão estar, pelo amor de Deus, me manda uma água. Show de bola! Então, a gente entendeu agora qual o tipo de trabalho que você faz. Então, a gente vai voltar nessa história, porque estava bem interessante essa consultoria que a gente fez aqui. Então, agora você trabalha com esse tipo de nutrição, né? E também tem uma questão psicológica também, né? Então, exato. Tem essa questão comportamental que você avalia sozinha, ou você tem algum outro profissional que te acompanha esse indivíduo? Se ele tá, sei lá, descontando, ou tá engordando muito, ou tá perdendo o controle, ou tá ansioso, como que é esse trabalho? Tá, então não é em forma de diagnóstico, o nutricionista não dá diagnóstico, né? Então é toda uma anamnese que o cliente já vem me trazendo, eu gosto de ir bem a fundo mesmo, então por isso que eu digo muito além da comida, porque geralmente o paciente vai me explicando. Eu digo que eu trabalho em conjunto com psicólogos, porque alguns pacientes já fazem terapia com psicólogo, então eu tenho muito contato. Se o paciente se sente confortável, eles me dão um contato da psicóloga e a gente trabalha em conjunto no sentido de falar a mesma linguagem, né? As duas terem uma abordagem parecida para ajudar nesse lado. E se eles não fazem terapia ainda, e se eu acho que é o caso que é importante para aquele paciente, geralmente indico. Eu acho bem legal que hoje em dia várias pessoas já estão procurando por psicóloga, e para esse lado emocional é bem importante, né? Mental health é uma coisa que está em alta, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Então, acho interessante que as pessoas estão mais abertas a isso hoje em dia. Eu acho que quem mora fora mais ainda, assim. Sim, bacana. Então, é bastante ligado para esse lado. Geralmente, o paciente vai me explicando, né? Porque às vezes a pessoa já chega, eu como por ansiedade. Aí a gente vai ver. Quando eu começo a conversar e a fundo, a pessoa passou o dia com uma maçã, com 2 folhinhas de alface, um pedacinho de frango. E aí ela chega de noite, ela quer comer tudo que vem pela frente. Então ela não tá comendo por ansiedade, ela só simplesmente tá com fome porque ela comeu mal ao longo do dia, sabe? Então existe a fome física e emocional. E eu geralmente ajudo os pacientes a identificarem. E aí, conforme o tipo de fome, as estratégias vão ser diferentes, a gente avalia. Mas, no geral, a maioria desconta ou usa as emoções através da alimentação normal. Nós todos que a gente estava falando, né? Tá feliz, tá cansado, tá estressado. E eu acredito que aqui acontece muito. Muito. Né? Porque você tá falando de casa, e enfim. Acho que principalmente o que os pacientes mais trazem meu dia foi cansativo, e aí eu me mimei. Eu aprendi que essa palavra não é boa em nenhum sentido. Exato. Se for se mimar, que nem a gente tá falando, que seja consciente, né? Me cuidei essa semana, me exercitei, comi bem, vou lá comer uma pizza com os meus amigos e zero culpa. Tá tudo bem. Legal. Então, a pessoa que tem que te procurar, ela vai te procurar porque ela tá com algum distúrbio alimentar, é porque ela quer emagrecer, por quê? Qual que é o perfil, assim, do seu cliente? A qualidade de vida, principalmente. Então, entre isso que a gente falou, que as pessoas têm se queixado muito de cansaço, de indisposição, às vezes sono, dormindo mal, questões digestivas, né, que está muito relacionado a mental health também. As pessoas estão comendo tudo rápido, engolindo inteiro, sempre sem tempo, então isso também afeta a questão digestiva. E eu digo que quando a gente muda comportamento e tem esse olhar além da comida, consequentemente a gente melhora peso também. O peso não vem em primeiro lugar, né? Então a gente vai melhorar esse comportamento, vai melhorar várias outras questões, vai ter um plano alimentar flexível e, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, vai ter uma melhora de peso, estética, de massa muscular e de tudo mais. Amanda, eu acho que o maior desafio, na verdade, é o tempo, né? Porque a gente é ansioso em querer ver um resultado rápido, né? Exato. Quanto tempo que você acredita que, fazendo ali um programa em geral, porque a gente não está avaliando o indivíduo, a gente está avaliando a situação geral, começa a ter um resultado significativo de saúde e para alcançar saúde, né? Porque a gente está falando aqui hoje. A gente não está falando de aparência ou de, enfim. Como eu trabalho com comportamento, eu sempre falo, assim, que pelo menos 3 meses para a gente começar a ver mudança de comportamento que estão se enraizando, digamos assim. Porque é muito de cada um, né? Cada paciente é diferente. Eu tenho pessoas que 1 semana comigo, na semana seguinte o feedback é assim, meu Deus, mudou horrores. Eu penso,
a pessoa já veio mais pronta, depende de quanto a pessoa estava sofrendo com a alimentação desequilibrada, então ela está mais disposta a mudar, depende da motivação, depende da rotina, são vários fatores. Tem pacientes que em 1, 2 semanas, 1 mês já está vendo mais diferença, mas para a gente ter hábitos mudados e comportamento mais melhores e mais enraizados, a gente precisa de pelo menos uns 3 meses, né? Porque quando a gente fala de comportamento, a gente não tá falando de algo que começou ontem. E a gente também não A gente tá tá falando de algo lá atrás. plano, né, de receita, vai lá, faz e é pra vida inteira. Não. É fazer pra né, É. mudar o estilo de vida mesmo, né? E eu falo pros pacientes que a gente vive uma vida real. Né? Não é porque tu começou acompanhamento com Nutri que vai tudo estar 100% perfeito a partir de agora, não vai ter nada que vai te estressar, não vai ter uma TPM, não vai ter nada. Então, quando às vezes os pacientes chegam com algo muito assim, nossa, em 3 meses eu vou perder tudo isso de peso porque eu tenho uma viagem que eu vou pra Tailândia e tudo mais. Tudo bem, eu posso te ajudar nisso, mas lembra que vão ter momentos mais desafiadores, não é linear o processo de perda de peso, né? Então, eu tive uma TPM no meio, eu tive uma semana mais agitada que talvez não deu pra me planejar muito na alimentação, comi um pouquinho mais fora, e tá tudo bem. O importante é que isso não deixa a pessoa desistir. Acontece, no dia seguinte, cuida de novo, na semana seguinte que seja. Tá. Eu trago sempre o exemplo que as pessoas erram muito ali, né? Quando a gente tá se maquiando e tu borra o batom ou o lápis, o que tu faz? Tu estraga tudo de novo já que tu estragou? Ou tu vai lá, dá uma arrumadinha e continua? Fê, tempo não tá dando pra fazer isso não, e às vezes é até torto. Então, a alimentação é a mesma coisa. As pessoas estão procurando perfeição, sabe? Ou eu faço tudo ou não faço nada. Entendi. Ou eu corto carboidrato, chocolate, pizza, ou como todos os dias. Existe um meio termo que funciona muito bem. É verdade, eu sou bem radical também. Eu ai, caramba, não tá dando certo essa semana. Aí vai lá e estraga tudo. Amanda, A maioria das medicina tá pessoas avançada e a galera tem buscado alternativas aí, né? Aproveitar você pra falar sobre isso, que são as tal das injeções e tarará. E tem nutricionista que faz junto, tem nutricionista que fala que não dá certo. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sobre as injeções de vitaminas e minerais? Não, de emagrecer mesmo. Ah, tá. Tipo Ozempic e tudo mais. Assim, ó. Eu tenho muitos pacientes usando, eu acho que tudo bem, depende do caso, se for bem avaliado, obviamente vai ter que ter acompanhamento médico, porque é o médico que prescreve, né? Tá tudo bem, desde que a pessoa aprenda a comer junto, porque Ozempic, Mounjaro, enfim, eles não vão mudar comportamento, e não vão mudar hábitos. E, aí que é o e um dia tu vai parar de tomar, né? De usar, e aí? E aí que é o problema, né? Exato. E aí a pessoa se frustra, né? Às vezes as pessoas estão... Eu sempre trago isso, assim, às vezes a pessoa já tentei de tudo. Ozempic, dieta restritiva, low carb, não sei o quê. Toma e não dá certo. E aí, daqui a pouco, tu só estava usando o método que não era pra ti. Tem muita gente que não dá certo. Tem muita gente que toma e mesmo assim ainda não consegue emagrecer porque ainda assim continua comendo, né? E aí eu acho que esse seu trabalho de comportamento, eu acho que aí eu acho que se a pessoa tem essa ciência, consciência, acho que aí vale. Exato. Porque aí ela tá fazendo o uso de uma medicação, ela tá se reeducando. Usa como uma bengala a medicação. E tá mudando a cabeça. Eu acho que nesse sistema aí talvez funcionaria. A longo prazo, né, com acompanhamento, talvez funcionaria. Exato. Eu tenho pacientes que estão conseguindo manter, que já acabaram o acompanhamento. Mas porque durante todo o uso do medicamento, teve o acompanhamento nutricional, teve essa mudança de comportamento legal, assim. Tenho pacientes com exemplos de mudança de comportamento muito legal. Durante o uso do Ozempic, pararam e estão conseguindo manter. Já tem alguns médicos que, graças a Deus, estão sugerindo, né? Não, eu sei, então, tu vai usar o medicamento, mas tu precisa também passar por uma mas reeducação. Já começa, né, as controvérsias. Um fala que um condena, um fala que auxiliando dá. Tem gente que consegue... Eu já vi, tem bastante gente usando mesmo, gente que emagreceu horrores e tá indo bem, tirou, fez o desmame e tá indo super top, mas tem gente que mesmo usando não emagreceu nada. E tem continua também... comendo besteira, aí você fala, por que tá? Qual o sentido? Ou então perde, eu acho que geralmente se perde peso, mas assim, se tu não mudar comportamento e hábito, quando parar de usar, vai acontecer o quê? Vai recuperar. Às vezes até o dobro. Né? E aí não vale a pena. Então, pode resolver conforme o teu caso, se for bem conversado com o médico, sabe? Eu acho que tá meio... muito... não é viralizado, a palavra me fugiu. Banalizado? Banalizado. Isso aí. Então, qualquer coisinha vai lá, quero perder 5, 6 quilos, o Ozempic é um atalho, sabe? Tem que entender, né? O médico tem que avaliar. Claro. Os médicos estão, pelo menos, dizendo, olha, eu vou te prescrever o Ozempic, mas é interessante tu fazer uma reeducação alimentar junto, que é legal. Alguns médicos já têm feito isso.
Então, conversando com o médico, conforme a situação, sim, pode ser útil. Mas ele não vai fazer milagre se tu não mudar comportamento e hábito. Né? A sua parte. Exato. Exato. Legal. Não queria falar sobre isso porque tem pessoas que condenam, tem pessoas que trabalham junto e isso viralizou mesmo, que é o que a gente fala, né? Então você fica, não é? Será que é? Não é? Aí tem a indústria, eu vi a indústria descobriram que a indústria do alimento tava falando dos malefícios, porque eles não estavam vendendo mais, entendeu? Tipo, e de fato tem malefícios, obviamente então, e aí tem. o outro vem e fala que a inflamação, que ajudou na inflamação. Então assim, você fala, tá, aí beleza, aí você olha pro diabético e fala, tá, aí com o diabético, o que aconteceu? Nada. Exato, porque no fim das contas é medicamento para diabetes. Tu sabe que a alimentação, a nutrição é muito isso, assim, se tu for ver, tem uma época que o pó de pão, aí depois não pode mais, aí pó de ovo, aí depois não pode mais, aí pó de leite, aí depois não pode mais. Sim, a nutrição no geral é assim. O ovo era o vilão, o abacate não podia, daqui a pouco o abacate maravilhoso, super healthy e tal. Não podia comer muita carne, depois carne era maravilhoso. Isso aí. E aí vai, enfim. É isso aí, a indústria uma outra assunto também que é interessante, eu não sei, eu percebo, quando eu tava falando aquela questão do dor no estômago, não sei se é porque a gente não come tantas misturas mais como a gente come no Brasil, porque no Brasil a gente come tudo, né? A gente come arroz, feijão, pizza, lasanha, você tá na mesma pizzaria, você tá comendo pizza, batata frita, e daqui a pouco vai pro doce, e daqui a pouco passou uma carnezinha no rodízio, pega de novo, e vai que vai, então nosso estômago vai que vai que vai. Aqui eu percebo que as pessoas, inclusive eu, a gente tem uma restrição alimentar, não é restrição alimentar, tem um nome pra isso, acho que é restrição alimentar, se eu lembrar, de algo, começa ganhar restrições alimentares de alguma coisa. Por exemplo, leite de vaca. Eu sempre fui louca por leite de vaca. Amo. Mas eu tirei, porque eu sentia que aquilo não estava me fazendo legal. E fui pro vegetal. Hoje, quando eu tomo leite de vaca, minha filha do céu, eu passo mal pra caramba. A gente adquire, no decorrer do tempo, essas restrições alimentares, Pode adquirir ao longo do tempo, sim. Mas tem muito caso de pacientes que adquiriram por fazer alguma dieta muito restritiva também. Por exemplo, dieta sem glúten ou zero lactose por muito tempo, o corpo desacostuma a produzir algumas enzimas que fazem a digestão. E aí, quando tu volta a consumir, o teu corpo já não tá praticamente digerindo bem aquelas enzimas. E aí tu sente um certo desconforto. Então, por isso se fala, por exemplo, o glúten, tem uma moda, né? Tira o glúten, faz mal e tudo mais. O glúten geralmente faz mal para quem é celíaco. Se a pessoa não é celíaca, não tem por que ficar cortando o glúten, entendeu? Mas outro fator que eu vejo muito, assim, que as pessoas, por isso que eu digo de novo, as pessoas estão focadas no que pode e no que não pode, mas tem um fator muito importante que as pessoas estão esquecendo na correria do dia a dia que afeta a digestão, é mastigar os alimentos. Porque é o que a gente estava falando, é correria, come na frente do computador, come caminhando na rua, engole tudo inteiro porque tem uma aula daqui 10, 15 minutos, e aí isso é uma coisa básica, assim, ó, não é à toa que a mastigação começa na boca, né? E os dentes foram feitos para triturar os alimentos. Se eles não são triturados, bem triturados, o estômago tem que fazer o trabalho que o dente não fez. E o intestino também. Então, começa a dar aquela azia, aquele refluxo. E eu tenho muitos pacientes que melhoraram esses sintomas digestivos de queimação, de se sentir estufado, só por passar a mastigar melhor os alimentos. De parar e realmente daquela refeição. Exato. Né? Eu sei que hoje em dia é corrido, né? Não tem como ficar meditando antes de comer. Mas assim, pelo menos que esteja, no momento da refeição, esteja presente, olha pra tua comida, saiba o que tu tá comendo, porque as pessoas te pediu o que elas comeram ontem, elas já não lembram mais, porque tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, foca no que tu tá comendo, pelo menos mastiga bem. Só engole quando tá bem pastoso na tua boca, porque aí o dente vai fazer o trabalho dele, o estômago vai fazer o trabalho dele, o intestino vai fazer o trabalho dele e a digestão vai andar melhor, sabe? Falando dessas restrições e dietas em geral aqui, a gente acredita que na Austrália é mais acessível, né, fazer dietas, porque a gente tem produtos bons mais acessíveis aqui, né? Os próprios leites, as próprias marcas aí hoje é totalmente acessível, né? Os vegetais também, picadinhos, lavados, é bem prático, legal, né? é bem coisa prático. prática, tem coisa muito prática. Eu acho que é acessível, na verdade, a palavra fazer dieta aqui, porque você encontra produtos, né, bons na prateleira, com proteína, né, com valor proteico, então eu acho bem interessante a gente falar sobre isso também, né, para quem é vegano, encontra-se produtos veganos mais acessíveis, para quem toma leite de nuts aí em geral, né, de amêndoa, lactose free também, os produtos lactose free é mais acessível aqui também, né, então eu acho bem interessante falar que a Austrália, né, se de repente você está nessa classificação ou pensa em fazer uma dieta, ainda assim eu acho que é muito mais barato e acessível fazer uma reestruturação aqui alimentar, né?
porque é acessível. Eu acho, particularmente, Sim, essa é a minha percepção, Uhum. né? Porque eu fui pro Brasil pegar um leite de amêndoa lá, quase caí dura, né? E horrível ainda. Os próprios vegetais já higienizados ou frutinha picada no Brasil já é absurdamente Mas mais é caro. gostoso, essa parte é gostosa. Mas aqui tem também, mas é mais em conta, né? É. Tipo, frutinha picada. Ah, aquela parte. sim. Facilita Show o de dia a dia. bola! E aí, essa galera que quer te encontrar, ela vai te encontrar onde, assim? Então, meu Instagram, eu falo arroba, o que eu Pode falo? falar, fala que a galera tá querendo aí, ó, já entrar em contato com você. Tá, então meu Instagram, @Amanda_Mindful Nutrition. Ok. Já falando, né? Mindful, nutrição consciente. Sim. Então, além da comida, as pessoas estão muito focadas em pode isso, não pode aquilo, e elas estão esquecendo como comer, que é isso que a gente falou de mastigar, além da comida mesmo, assim, de comportamento, de lidar com as emoções. Show de bola. Bacana demais, hein, gente? Arrasando. Gostei mesmo de saber. Por isso que eu tava na dúvida. Eu falei, pessoal, ela mexe com a cabeça, é uma coisa mais, assim, psicóloga. Mente. Mas não, aí chega aqui, nutricionista. Ué, e cadê a parte? É um mix. Legal. Muito bom. A gente vai pra parte final. Vou pedir pra galera ali, vocês podem me ajudar? Ali tá ali na minha... Só pra gente fechar esse seu ciclo de intercambista aqui, quais trabalhos, assim, você fez no começo? E aí você também falou um pouquinho da sua jornada de intercambista que você estava na pandemia. Como que foi, né, o dia a dia ali para poder pagar a escola? O que você fez de alternativa? Você conseguiu trabalhar com o que você faz hoje? Eu demorei um tempinho. Quando eu cheguei aqui, até porque no início não era permitido, nutricionista online não era permitido, consulta nutricional. Depois da pandemia, que foi liberada mais essa parte online, né? Então, logo que eu vim pra cá, não era uma possibilidade. Então, eu trabalhei como nani, trabalhei bastante, inclusive foi durante a pandemia. Foi bem interessante, assim, foi divertido, mas estressante. Tá. Trabalhei como nani, trabalhei muito com criança, trabalhei também assistente de médico numa clínica, trabalhei também de assistente de professora numa escola, num childcare. Tá. Porque no Brasil eu já atuava como nutri em childcare, né? No Brasil é obrigatório ter nutricionista em escolinhas. Tem esse espaço aqui, Exato. Pra nutricionista preparar a comida das crianças e Isso. tal. Só que aqui não é obrigatório que nem é no Brasil. Sim. Então eu lembro que na época eu pensei assim, como é que eu posso pensar um pouquinho fora da caixa? Porque eu tava meio cansada de ser nani, aquela coisa toda. Aí eu pensei, vou pegar minha experiência no Brasil, childcare, já tô com experiência de nani. Vou lá, vou tentar, sabe? Fiz uma entrevista com inglês daquele jeito. Tá. Falei, olha, eu não sou professora, mas eu sou nutricionista, eu tenho experiência em childcare, no Brasil é assim, assim. E eu conheço a logística de childcare, querendo ou não, de fato conhecia, e eles me contrataram como assistente professora, por causa da minha experiência em escolinha no Brasil, Que né? legal, aí, viu? Foi bem legal. Espaço. Tem sim, com certeza, eles são bem abertos. Amanda, bora lá. Perguntinhas pra você, tenho várias, mas eu vou começar assim, ó. Se a Austrália fosse um filme, qual seria o nome do filme pra você? Comer, Rezar e Amar. Por quê? Adoro esse filme. Acho que principalmente pela transformação que a personagem sofre no final, que é a Julia Roberts. Ela sofre uma transformação pessoal de autoconhecimento, ela passa por vários desafios e no final ela se autodescobre. E eu acho que na Austrália a gente passa por isso, assim, autoconhecimento e evolução, maturidade. Você acha que você ainda tá nessa fase? Ou você acha que você já passou por essa fase e hoje você é uma acho que a gente sempre tá, né? Sim. Evoluindo. Sim, mas tem um momento que a gente faz, puxa, foi agora. Aquilo eu passei, né? Não, acho que já deu o estalo de sim, passei, mas eu acho que a gente tá sempre podendo evoluir, Sim. sempre podendo ser melhor. São fases, né? São fases. Show de bola, muito boa a resposta. Gostei desse filme aí. Eu não assisti esse filme ainda, é muito né? bom, Eu acho que eu não assisti, eu tenho uma memória meio ruim, mas eu lembro do nome do filme, mas eu não assisti, eu acho. Mas eu tenho mais uma pergunta, e a pergunta é de ouro. Pergunta de ouro é o seguinte, olha para aquela câmera ali, né, e responde. Intercâmbio é para todos? Intercâmbio é para todos, imigrar não. Intercâmbio é para todos, sim. Eu acho que tudo que a gente quer, a gente dá um jeito. A Austrália me ensinou muito isso, assim. Eu acho que morar fora me ensinou que a gente pode tudo, assim. Eu tenho essa sensação. Depois que a gente sai da nossa zona de conforto e dá esse passo, acho que se for algo bem planejado e que a gente coloca dedicação, sim, a gente consegue. Legal. Amanda, nesse tempo que você tá aqui na Austrália, desde 2019, você foi pro Brasil algumas vezes já? Sim, fui 2. E quando que bateu, assim, aquele bichinho, tipo, eu quero ficar na Austrália? Eu acho que foi muito aos poucos, assim.
as coisas foram acontecendo, daí eu fui pro Brasil. Eu acho, o início, como eu te falei, como foi, né, não foi muito fácil, eu não tive aquele amor à primeira vista pela Austrália, era tudo lindo, era tudo seguro, mas eu não amava, porque tinha sido bem difícil. Então, fui pro Brasil, percebi que já não me encaixava mais muito com algumas coisas de lá, né? Tem muito mas isso. ainda com um quezinho, da segunda vez menos ainda. Sim. É importante ir, né? Exato, é importante ir, porque tem coisas que a gente só sente, né? Que a gente não tem resposta, a gente tem que estar lá, a gente tem que sair da ilha pra ver a ilha, às vezes, né? Não, e às vezes a gente tem a percepção, né? O pessoal tá aqui, às vezes, falando, nossa, o Brasil é maravilhoso. E é mesmo, tá? A gente sempre falou isso. Mas, às vezes, é bom a gente pisar lá no Brasil e sentir, sabe? E ir tomando essas decisões aos poucos e ver o que faz sentido pra vocês. Concordo. Perrengão, assim, teve algum perrengue assim na Austrália, assim, que você fala, Muitos. caraca, esse aqui, Sheila, esse aqui não vou esquecer nunca. Muitos. Conta pra nós, muitos, lembra de um? Muitos. Eu acho que eu lembro de um sufoco que eu passei nesse childcare que eu te falei que eu trabalhei. Porque meu inglês estava lá mais ou menos, né? Mas consegui a vaga. Fui lá, fiz entrevista, daquele jeito consegui a vaga, botei a cara e consegui. E no final do ano teve um cleaning de fim de ano, assim, e todo mundo tava ajudando a fazer, botar documentação fora e tudo mais. E eu lembro que algumas meninas me pediram para colocar fora uns documentos uns papéis com uma pasta amarela. E elas falaram assim, tem esses papéis aqui com uma pasta amarela, pede pra manager o que é pra fazer com esses documentos, com essa pasta. E eu perguntei pra ela o que é pra fazer com a yellow folder, né? E eu tenho certeza que ela me respondeu bin, que era, né, lixo. E eu fui lá e joguei na lixeira. E aí deu uns 3, 4 dias depois, e eu ouvi as pessoas ao redor de mim procurando a pasta amarela. E a única coisa que me veio na cabeça foi, meu Deus do céu. Joguei no lixo. Joguei no lixo. E aí eu lembro que todo mundo, mas cadê a pasta amarela? Mas cadê a pasta amarela? Assim, parecia, na hora, só me veio aquele balãozinho, assim, da cena de eu colocar a pasta amarela na BIM. Então, até que as meninas falaram, Amanda, não é aquela pasta lá que eu te dei e tudo mais. Aí eu falei, sim, mas eu lembro que eu perguntei pra manager e ela falou que eu podia colocar na BIM. Pensei, acabou aqui, né? Segunda-feira já não tô mais aqui. E aí eu lembro que eu expliquei isso pra ela. Ela até não era, assim, das mais kind, mas ela riu e ela falou, não, eu te falei que não era na BIM, que era pra colocar em tal lugar. Acho que ela usou um pouquinho ali, porque meu inglês ainda não tava lá, essas coisas, sabe? E a gente foi procurar, ainda tava na BIM, porque ainda não tinham passado pra recolher no fim das contas. Mas o sufoco que eu passei até descobrir que a pasta amarela realmente era a que eu tinha colocado fora e que eu não ia morrer por ter colocado fora. Foi forte, assim. E pelo meu inglês não tá 100%. Show de bola. Olha, gente, a Amanda, ela teve coragem de contar o perrengue dela aqui. Mas, Amanda, a gente também tem um podcast agora que chama Intercambistas Anônimos, onde as pessoas que não têm coragem de contar que jogou a pasta amarela no lixo. Então, se você quer saber de mais histórias, mais perrengues, só que anônimos, né? Vai lá no nosso podcast, que a gente tem agora um podcast rapidinho lá, 5 minutinhos, você consegue descobrir os perrengão que a gente passa aqui. E se você que tá assistindo a gente tem aí uma história anônima que fala assim, Sheila, essa eu não tenho coragem de colocar meu nome embaixo, não. Manda a sua história pra gente no podcast, @intercambioaustralia.com.au, e aí a gente vai transformar isso num podcast. E é bem interessante, que tá lá a nossa voz, mas quem tá contando é um canguru e o koala. Vai lá que é bem interessante. Já deixei um spoiler. Você que não conhece, vai lá que vai ser bem interessante. Legal, Amanda. Muito legal. Manda pra gente aquela que você não conseguiu contar aqui Vou hoje. mandar, pode deixar. Show de bola. Vamos para a parte final. A gente tem um bate-bola, 5 words, 5 palavras e 5 respostas. É aquela pá, né? Então, tá. Inglês. Conquista. Pandemia. Desafio. Família. Base. Nutrição. Realização. Austrália. Crescimento. Eu já falei crescimento. Não sei. Mas não tem problema. Tá, Austrália, crescimento, com certeza. Show de bola, gente. Muito, muito bom. Queria que você pegasse essa tacinha aqui. Amanda, queria agradecer você por se disponibilizar a vir no nosso podcast,
foi um prazer te conhecer um pouquinho mais dessa história. Eu não conhecia, fiquei tão curiosa, né? Falei, tanto é que eu cheguei aqui que, não, faz isso, faz aquilo. E aí a gente descobriu aqui, na íntegra mesmo, o que você faz. Foi muito legal a sua história, rapidinha, prática, gostamos, volta mais vezes. Com certeza. E a gente queria também reconhecer a sua história, sabe? Lembrar daquela vez que você estava lá já no Brasil, já estava formada como nutricionista, 2 pós-graduação. Falou, peraí, eu tenho um desafio pessoal, isso aqui pra mim, eu preciso de algo mais. Não basta, né? Porque afinal de contas, 3 graduações era pouco pra você. Exato. E aí falou, quer saber? Eu vou olhar o que tem lá naquela terra dos cangurus, né? O que tem lá? Será que dá pra aprender inglês lá mesmo, né? E chegou aqui, realmente, veio aprender o inglês, né? Mas aí veio uma pandemia, né, Amanda? Todo mundo viveu essa pandemia, cada um seus desafios, e a gente sabe que dá vontade de desistir de tudo, né? Jogar ali tudo, o projeto e falar, quer saber? Aqui não é o meu lugar, o que eu tô fazendo aqui? Vou pro meu país, mas mesmo assim você permaneceu, né? Firme aí no seu projeto da Austrália, e aí as coisas foram acontecendo, né? E aí trabalha em childcare, aí trabalha... O que mais que você trabalhou? Nani. Assistente de médico. Assistente de médico, e foi nos desafios ali, né? Do dia a dia. Até jogou uma pasta amarela no lixo. De documentos. Mas conseguimos encontrar, gente. E a gente queria realmente agradecer você, honrar a sua história, né? E aí agora, se posicionando na sua carreira também, ajudando brasileiros, não só na Austrália, mas no mundo inteiro, né? A se alimentar melhor, ter consciência, né? Tirando a gente ali das confusões, né? Mentais, porque às vezes a gente acha que, não tenho tempo para comer. Mas na verdade... A gente consegue. A gente se adapta a tudo. Exato. E às vezes também na correria do dia a dia, a gente sempre vai dando desculpa, sempre vai deixando de lado. E é muito interessante essas diquinhas práticas que você trouxe pra gente. Faz um lanchinho assim, dá pra comer. Quer comer arroz e feijão, mas não é só arroz e feijão, tem algumas alternativas. Gostei demais. E essa história de combinar a comida com as emoções e controlar as emoções, eu acho sensacional. Principalmente falando do nosso público que tá aqui na Austrália, né? A gente percebe que... o pessoal tá sozinho, às vezes, nessa jornada aqui de não ter um afeto, não tem uma família, não tem um parceiro, os desafios de repente, não conseguir um trabalho num dia ou conseguir demais no outro. Então, imagina o quanto a gente, nesse desafio de adaptação do intercambista, o quanto, né, a gente não sofre para chegar e falar, não, agora eu me priorizo, né? Exato. Então, é desafiador, às vezes, chegar nesse patamar de falar, não, peraí, já fiz a minha correria, eu me priorizo. Então, gente, já fica até um alerta para vocês. Se vocês estão aí nessa correria do dia a dia, se priorizar vai fazer com que, a Amanda falou, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição e vocês alcançarem, trabalhar melhor, né? E seguir nos objetivos de vocês. Então, eu quis trazer isso porque a Amanda me procurou realmente querendo fazer um trabalho em parceria com vocês, trazer o workshop, trazer essa consciência, e nós vamos fazer isso, viu, Amanda? Mas aí eu falei, não, então peraí, antes da gente fazer qualquer coisa, vamos lá, conta a sua história pra galera, mostra quem você é, e aí sim a gente vai poder fornecer esse tipo de serviço pra vocês que estão aí. Então, parabéns. Muito obrigada, obrigada pelo convite também. Tô muito feliz em estar aqui e foi bem leve e divertido, né? Que bom, né? Passou rápido foi demais. Ótimo, voou. Sucesso Cheers. pra você. Pra você também. Uhul, galera. Obrigada. Até a próxima. Tchau.